Fala, gente, que bom que você está aqui em mais um vídeo. Nós já estamos na metade da série e que bom que você chegou. Eu tenho uma palavra de Deus para você, fica com a gente até o final. Eu só quero te pedir uma coisa, antes de começar o vídeo, para você não esquecer depois, já curte, comenta e manda para alguém depois, sabe? Para que mais pessoas sejam alcançadas. E isso é o nosso propósito, tocar milhões de pessoas através da palavra. Isso é possível quando você nos ajuda. Vamos para mais um vídeo, que Deus te abençoe. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Eu tenho vivido isso aqui, de falar às pessoas de Jesus, através da palavra, durante 9 anos mais ou menos. Desde o primeiro dia que a minha vida foi transformada, no outro dia eu não consegui ficar quieto, eu comecei a falar. E eu comecei falando em lugares pequenos e as plataformas foram aumentando, e de repente a gente está aqui agora falando para vocês e para você na sua casa, e milhões de pessoas assistem. Só que no meio disso tudo, nós começamos a entender que a dificuldade maior do ser humano não está nas grandes coisas, está nas perguntas simples da vida, que a ausência de resposta leva a tantos problemas que nós temos. Sabe, a gente emocionalmente desequilibrada, distante, às vezes violenta, às vezes revoltada com tudo, com o mundo, consigo própria, e tanta gente infeliz como a gente não imagina, mas existe muita gente infeliz. E sabe, na contrapartida, a resposta para tudo é a palavra, é Cristo. E eu sei que tudo que a gente precisa está aqui. Toda a resposta para todas as batalhas, para tudo. Jesus é a resposta. É a resposta para a alma, é a resposta para o nosso espírito, é a resposta para a nossa vida aqui. Agora, as perguntas simples são as mais difíceis de responder. Veja, o vídeo, a mensagem é uma pergunta: por que eu nasci? E se eu perguntar para milhões de pessoas, olhando nos olhos, olha, talvez uma grande parte vai travar e vai dizer: não sei. E isso é o reflexo de uma geração que não se entendeu ainda, que não se encontrou. E porque não se encontrou, o reflexo é tudo aquilo que a gente vê no mundo: a ausência de resposta para perguntas simples, como por exemplo, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou e para que eu nasci. De verdade, se você não consegue responder alguma dessas perguntas, está na hora de parar um pouco para entender e encontrar a resposta. E essas respostas mudam a nossa vida para sempre. Tem muita gente que não entendeu ainda quem é, que ainda não sabe do seu valor em Jesus, e por isso se dá ao trabalho de viver toda e qualquer imundície que o mundo apresenta. Se você soubesse do seu valor, se daria muito mais valor, viveria diferente, sabe, teria muito mais cuidado e amaria a Jesus de uma forma muito mais intensa. Quer ver? Se perguntar para mim hoje, depois de algum tempo, eu, graças a Deus, consegui responder: eu já sei, mas eu não quero saber do que eu sei, eu preciso é responder o que a minha geração está clamando. E veja, quem eu sou? Eu sei quem eu sou. Eu sou fruto de um amor entre um homem e uma mulher, a Luciane e o Hamilton, meus pais. Um dia estavam lá e top. Mas se fosse só isso, não, irmão. Antes de estar aqui, antes de ser realidade, antes de nascer, dia 9 de abril de 1990, eu já existia em um lugar. E saber disso muda tudo. Antes de ser
dos meus pais, eu já era da eternidade. Eu já estava em Deus. Eu já estava no coração de Jesus. Eu já era um plano perfeito. E isso quebra uma das coisas que muita gente fala: acidente. Eu não sou um acidente. Eu quero dizer sobre você, entenda, você não é um acidente. Mas pastor, eu não fui uma gravidez planejada. Você não é um acidente, porque antes de uma gravidez, você era um plano perfeito do Senhor. Ei, eu sou filho da Luciane e do Hamilton, mas eu sou filho do Criador, e o Criador me amou e entregou o Filho na cruz do Calvário, para que eu tivesse vida e vida com abundância. Eu custei um alto preço, e o meu preço foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Crer nisso muda a minha essência. Irmão, eu sou filho dele. Você consegue imaginar isso? E veja, imagina quanto transtorno de autoimagem que se resolve com uma resposta tão simples. Imagina quanta gente que não se entende que uma resposta dessa muda. Eu não sou um acidente, acabou. Não importa se você é de família rica, se você é de família pobre, sabe, doesn't matter, não importa. Importa é de onde você veio. E se eu sei de onde eu veio, se eu acredito nisso, eu também já tenho outra resposta. Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Porque quem me deu a origem garantiu o meu destino com uma atitude na cruz do Calvário. E porque eu sei a minha origem, eu reconheço Ele como meu Criador, meu único, suficiente e Criador. Ele é meu Pai, então eu reconheço isso. Me arrependo dos meus pecados, eu reconheço, e por isso minha vida é transformada. E agora, eu sei para onde eu vou. E aí, meu lindo, talvez a sua fé seja diferente, mas você está ouvindo agora aquilo que eu creio, aquilo que a Bíblia diz que é. E eu sei que a minha casa ainda não é aqui. Tem coisas melhores preparadas que os meus olhos ainda não viram. E essa é a nossa viva confiança, e que muita gente, porque não tem, padece. Eu sei que esse não é o meu lugar, que essa não é minha pátria, que tudo isso que todo mundo pensa que é para sempre, para mim é uma passagem. A eternidade é o meu lugar, o céu é o meu lugar. Uma casa não feita por mãos de homens, mas uma casa feita pelo Criador. Alguém viu e não conseguiu explicar. João diz: ei, é maior. Nem olhos viram, ouvidos ouviram aquilo que está sendo preparado para nós. Ele tenta dizer: as ruas são como que de ouro. Aleluia. Que esperança que transforma a minha forma de enxergar o mundo de maneira radical. Eu tenho partida, eu tenho destino. Quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, está respondido. Só falta agora entender para que eu nasci. Entenda, se eu sei de onde eu vim, se eu sei quem eu sou, se eu sei para onde vou, a resposta mais fácil é agora. Eu sei que fui feito por mãos preciosas. Deus me dotou de talentos, me dotou de habilidades, me salvou com sangue precioso, deu razão para minha existência. Eu tenho um propósito,
E porque tem um propósito, tem uma alegria para dormir e tem uma alegria para acordar. Não importa o cenário que o mundo esteja, eu sei que não estou aqui por um acaso. Eu quero dizer para você, meu lindo, você tem uma origem, você tem uma identidade, você tem um destino. Só que entre a origem e o destino final, você tem um propósito para cumprir nessa terra. Você não é um acidente. Deus te deu coisas extraordinárias para você viver. Enquanto você não descobrir todas essas respostas, a sua vida será passageira e vaga, vazia de sentido. Agora, quando você entende e aprende a responder todas essas perguntas, você encontrará o seu propósito. E quando você descobrir o seu propósito, a vida na terra será totalmente diferente do que tudo até agora você viveu. Terá razão. E eu vou te dizer uma coisa, é nítido quando você vê alguém com propósito vivendo e alguém sem propósito existindo. Quem tem propósito é leve. Quem tem propósito não está perseguindo ninguém. Quem tem propósito está vivendo o seu propósito. Quem tem propósito não tem tempo para odiar ninguém. Quem tem propósito não está perseguindo, não está julgando, está vivendo o seu propósito. Quem não tem propósito está existindo a partir da existência dos outros. Nasci para um propósito. E tem gente que acha que isso aqui não é legal. Irmão, eu nasci para isso aqui, ó. Enquanto tiver fôlego no meu pulmão, é isso aqui que eu vou estar fazendo. Enquanto tiver ar, enquanto tiver sangue correndo na veia, coração batendo, é isso aqui que eu vou estar fazendo. Eu nasci para falar do amor de Jesus para quem tiver ouvido para ouvir. E se não tiver ouvido para ouvir, vai ter alguém traduzindo Libra do meu lado para quem não tem ouvido para ouvir. E vai para sempre, até que tudo acabe, para que no final eu possa dizer: combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé, mas até o final eu vivi aquilo que Deus deu para mim viver. Só que deixa eu te dizer uma coisa: viver o propósito não significa aparecer. Viver o propósito não significa estar numa plataforma. Tem gente que vive o propósito e nunca ninguém saberá o nome, mas mesmo ninguém conhecendo o nome, ele sabe quem ele é em Jesus. Mesmo ninguém sabendo quem ele é, onde mora, o que ele faz, ele é feliz aonde mora, onde está, o que faz, porque a vida dele acontece às vezes na ausência do olhar de ninguém, mas quem o fez para viver está olhando o tempo inteiro. Tem médicos agora, escute, tem médicos agora vivendo o propósito deles. Está todo mundo assim: meu Deus. Não, eles estão felizes, estão fazendo aquilo que nasceram para viver. Tem bombeiros agora entrando em incêndios, eles estão felizes porque nasceram para aquilo e estão vivendo o que nasceram para fazer. Sabe, o propósito nos dá razão. O propósito nos dá razão. E eu oro para que a minha geração se encontre em Jesus, porque se eu me encontrar em Jesus, eu descubro o meu propósito. E se eu descobrir o meu propósito, nada mais pode parar. Você acha que eu, porque sou bonzinho, porque não sou na verdade, tenho muito defeito, mas porque só falo de Jesus, você acha que eu não tenho quem me odeia? Eu tenho meus haters de estimação. Todo mundo tem os seus haters. Todo mundo tem aqueles que não amam, que não concordam. Aliás, eu vi uma pesquisa essa semana que eu falei: oh my goodness, como que eu não sabia disso antes? De 100% das pessoas que estão à sua volta, apenas 25% gostam de você. Os outros 25% que gostam de você podem ser aqueles que deixarão de gostar de você. Aí tem os outros 25% que nunca vão gostar de você, fazendo o que você quiser. Mas tem esperança, porque tem mais 25% que não gostam de você, que pode começar a gostar. Só que esse é o legal da vida, é que quem tem propósito
não se baseia pelo 25% que gosta, pelo 25% que não gosta, pelo 25% que gosta e pode deixar de gostar, pelo 25% que vai gostar. Não, quem tem propósito vive. Isso só é possível. Só é possível viver assim quando a gente sabe da onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos e para que eu nasci. Eu nasci para falar do amor de Jesus até o último segundo da minha vida, para gritar aos quatro cantos da terra, aonde eu estiver. Eu nasci para isso. E eu estou fazendo isso agora. E se a câmera desligar, eu vou estar fazendo em outro lugar. E isso se chama propósito. Em nome de Jesus, no meio de todo esse caos, hoje você entendeu quem você é, de onde você veio, para onde você vai. E quando tudo isso acabar, ou talvez exatamente agora, já vai ficar mais fácil. Você vai aprender a responder: para que eu nasci? E no dia que você aprender a responder o para que eu nasci, você nunca mais vai ter vontade de morrer. Acaba isso hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus, no nome de Jesus, Pai, que a minha geração encontre o seu propósito, que possamos nos encontrar em Ti, Jesus. Tu és o Criador de todas as coisas, e no meio de toda a criação eu me encontro. Não somos um acidente de percurso, um acaso, não, Senhor. Somos um plano perfeito das Tuas mãos. Oh, Jesus, obrigado por nos dar um valor que nunca ninguém daria, de entregar o Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nos dar um destino que ninguém daria. Obrigado, Senhor, por nos dar a vida abundante que ninguém poderia nos dar. Em nome de Jesus. Amém.